Agora do Isekai assassino, ou eu diria o assassino eficiente com Sekai Saiko no Ansatsuka. Eu vou ter que falar o nome inteiro. Isekai Kizokuni Tenseisuru. Acho que Por que acertei. errou? Porque era Ansatsu-sha. Chá. Ah, é chá. Só lança Sekai Secou, mano, entendeu, mano? Tá maluco? Sekai. Pois é. Que nome merda, né? Ah, pro anime é merda, de um autor merda. Então tá tudo certo. Ô. Tá Ah, falando de nome merda aí, eu só lembro de saber hoje no Twitter que, tipo, começo de fevereiro vai sair um monte de anime do catálogo Netflix, né? Aí traduziram, pô, o nome de Dungeon Ideai, pô. Tu lembra qual que é o nome? oh, não! Puta, mantivessem Johnny Ideal do Mati. É horrível o nome em português. Lançaram só. É errado, não vou nem falar o resto, tá ligado? Não quero ter esse flashback. Mas enfim, pra falar de coisa ruim, a gente tá falando de Sekais do Assassino, que fala a história do nosso querido Luigi. O nosso querido Luigi, que ele vai parar no mundo de Sekai, só que ele é incumbido da missão de matar o herói desse mundo, porque depois que o herói matar o vilão desse mundo, ele vai se tornar um estorvo, aí a deusa que mandou ele pra lá falou, tu vai ter que... Você é o melhor assassino do mundo, ou melhor, você é o assassino mais eficiente do mundo, você vai fazer o seguinte, quando ele terminar a missão, você vai lá e mata ele, GG, acabou. Isso funciona? Não! Por quê? Além de ser uma história muito ruim, como já de praxe, porque a gente tá com o mesmo autor do Fordismo do mundo das light novels, que é o autor de Kaifuku, essa primeira temporada ela tem um grande problema da própria proposta dela. Ela é extremamente introdutória e trunca a história. A estrutura dessa primeira temporada, não sei se vai ter continuação, espero que não, é só isso, é só introdução de personagem, é só ele montando o grupinho principal dele, que nem importa, porque a coisa que dá pra salvar de vez em quando desse anime é o próprio Luigi, porque por mais que a gente brinque que ele é o assassino eficiente, é a única coisa honesta que eu posso dizer desse anime. De fato, ele é eficiente, ele tem uma premissa, uma estrutura, uma introdução, uma forma de agir dentro da história que, de fato, ele tá tentando jogar aquele negócio pra frente. Ele tá tentando adiantar a história porque todo o resto tá truncado, é amarrado, é mal concebido, é mal estruturado e é uma grande porcaria. Antes de falar a minha parte, eu quero dar toda a abordagem ao Thiago, porque ele só participou de um episódio com a gente e eu queria ver muito da opinião dele do que ele achou desse anime. Faz sentido. Esse anime aí? Uhum. Então, deixa eu lançar, então. Cara, eu já tenho uma opinião um pouco oposta da do Renan. Obviamente, é uma história simples, entendeu? De Sekai, não é nada inovador, entendeu? Mas eu acredito que ela é boa no que ela se propõe a fazer, entendeu? Dele mostrar meio que o começo de como ele vai assassinar o herói, entendeu? E, cara, meio... Eu gostei também de como ele foi apresentando as heroínas, entendeu? O grupo dele, por assim dizer. Uhum. E nisso, o que mais me pegou nesse anime foi os pormenores, os foreshadowing, entendeu? Que, cara, eu ainda tô bastante curioso sobre aquela parada da deusa lá, entendeu? Eu acho que o meu maior hype ainda é descobrir essa parada da deusa, que quase todo santo episódio mostrava que ela tava summonando pessoas lá pra tentar matar o herói, né, daquele mundo. E meio que ela mudava para cada um, entendeu? Como se fosse uma inteligência artificial. E da metade pro final do anime, ela começa a agir como uma IA, entendeu? Então, tipo, isso despertou muito o meu interesse. Principalmente no último episódio, quando ela fala da morte dele, entendeu? Quando ela vai começar os preparativos para chamar ele para aquele mundo. E isso é um negócio que eu achei muito da hora do anime, entendeu? Vendo pelo meu lado. E outra coisa, eu acho que eles podiam ter ido um pouco mais rápido nessa explicação de mundo e apresentação, mas acho que foi um bom começo, entendeu? Uma boa primeira temporada, tá entendendo? Uhum. É porque aquilo também... o fato assim introdutório eu não acho problema, porque querendo ou não, é como o Thiago falou, o ponto principal dele é quando ele for matar o herói. Como ele ainda tem muito tempo pra isso de preparação, ele tem o quê, 18 ou 20 anos pra isso, ele
pode angariar recursos e pessoas e tudo o que for necessário ao bel prazer. E ver esse processo, teoricamente, seria interessante. Qual que é o ponto pra mim? É o autor de Kaifuku. E ele vai colocar o que importa pra ele, nitidamente, a todo momento. Então ele vai colocar apenas waifus, todas vão ter um contexto, ou não, pra ficar de grelo duro pro protagonista. E vai ter até um episódio com N momentos de estupro pra personagem ser traumatizada, mas no final ela não tem problema com isso, porque ela ama se fosse uma irmã mais velha, o nosso querido Luigi. É foda, cara! Porque eu vejo que tem momentos a se aproveitar desse anime que realmente posso olhar de... ignorando a questão da profundidade, que eu sei que esse anime não quer ter, a ideia é legal. Mas ele puxa pra parte merda que ele adora a todo momento, principalmente em relação ao harém que ele acaba tendo. Porque, desculpa, Thiago, eu não chamo de grupo, eu chamo de harém. Uhum. É claramente até quando elas ficam na cama com ele... Não tá errado não, mano, você tá certo. Exatamente. Porque, de novo, autor de Kaifuku, né? E esse é um grande problema, porque a estrutura da história e o próprio protagonista não são ruins. Assim, pra média de Isekai que a gente tem, isso daqui tá numa régua até alta, né? Tá acima da média dos Isekai que a gente tem por aí. Mas é muito... Mas eu acho que o mais agravante, pô, foi justamente ser do mesmo autor de Kaifuku, pô. O cara vai entrar com a expectativa lá embaixo, entendeu? E vai conseguir ter alguma coisa decente, tá entendendo? Não. Baseado em Isekai. Não é, sabe por quê? Pelo menos, eu achei que ia ser muito ruim isso aí, tá? Não ia ser pouco, não. Ia ser muito, entendeu? Só que na hora que eu entrei, eu falei, pô, não é que tem que o negócio é legal, entendeu? Eu concordo com o Thiago, porque foi o que aconteceu com a gente, Ana. A gente esperando, mano, isso vai ser uma desgraça. Não é uma desgraça, é só, vamos dizer assim, patético. Mas tem a partir do momento que o protagonista e a estrutura da história funcionam, já é muito positivo. Não, pois é, por isso que eu ia falar. Ser dele, de fato, gera um preconceito óbvio, vamos dizer assim. Mas eu analiso ele, no final do dia, muito longe disso. Porque, de fato, ele tem a sua própria... seus pequenos méritos ao longo da história, principalmente por ele ter um mínimo de noção do que é um protagonista e do protagonista ter a mínima noção de qual é o papel dele nesse mundo e levar a sério muita da progressão da narrativa dele ou dos treinamentos, da estrutura daquele mundo, da magia e dos seus poderes. Ele sim é um personagem que eu falo... Você entendeu o que é essa história, você entendeu qual é o seu propósito. E por mais patético que seja, às vezes não é nem por problema dele, ainda assim ele é eficiente para o que ele tá criando aqui. Mas todo o resto, cara, é muito ou simplório ou ineficiente. Porque, por exemplo, vamos pegar pelo harém. O harém... ele é dado a todo momento, as 3 personagens que foram introduzidas como o harém dele, como é o grupo dele, é muito simplório, é muito fraquinho, porque você tem um único conflito e esse único conflito, essa linha de raciocínio dessa personagem é esmiuçada ao extremo e não muda. E fica, pegando a mesma visão, a mesma perspectiva e leva até o final. A personagem não evolui, a personagem não melhora e é o autor de Kaifuku escrevendo mulher, né? Só que aqui, muito menos criminoso do que Kaifuku, pelo menos. Você quer que eu te lembre da cena das termas? Tá, nem todas as vezes. Mas, ainda assim... Terma? Pera aí, que eu acho que eu perdi um episódio, mano. Eu não lembro. Do mergulho. Eu lembro da metade... do começo do episódio da praia, que é basicamente ele voltando lá daquela praia que ele fez os testes e tal. Não. Não é lá não, é lá pro final do mergulho na terma. Eu não lembro não, mano. Eu não tô lembrando não, acho que eu pulei esse episódio. Ai, meu Deus. Tá tudo bem, não tem problema, pode pular.
Tem problema, pode pular. Thiago, como sempre, sendo sensato e pulando justamente o que não importa. Pois é, mas de Aí qualquer foda, forma... vou rever os episódios. porque assim, se eu for pegar pela média de anime ruim, isso daqui tá realmente até um pouco mais acima, mas existem alguns aspectos aqui que são indefensáveis e você sabe exatamente o que ele tá fazendo. Um monte de personagem burra pra ser o waifu e foda-se. Gasolinas. Exatamente. Ou um monte de inimigo patético pra criar um conflito pro personagem, pra ele se sobressair. E deu. Só que, querendo ou não, o protagonista leva a sério e ele pensa de fato em alguns processos pra resolver os problemas, mas os problemas não são tão complexos assim a ponto do quanto eles esmiuça ele pra resolver. É mérito mais do protagonista do que de fato mérito da construção da trama. E, obviamente, uma produção que é bem fraca, que não compete a ideia de criar alguns momentos da história, que alguns nem são lá muito eficientes, mas algumas vezes ele tenta fazer alguma coisa com algumas cenas, principalmente em alguns momentos de luta, mais no final do episódio, do anime, mas ainda assim a produção é bem fraquinha. Dito tudo isso, cara, é aquele negócio. É mais um anime de Sekai. Você olha pra média dos animes de Sekai e você fala, isso daqui nem tá tão ruim. E, de fato, eu dou alguns méritos pro Luigi por ele ser um personagem, pelo menos, competente em cima de tudo isso. Porque tudo que tá dentro de raciocínio dele e aspecto e parâmetro dele funciona. Você tira isso, a obra começa a dar cabeçada na parede. Eu fico com 4. Eu até daria um 4, porque de fato eu não acho ele tão ruim. Mas tem uma coisa que pra mim eu acho inaceitável. O episódio 6 da desgraça da menina de cabelo azul. Aquele episódio eu não consigo me abaixo numa nota. Aquele episódio. Puta que pariu. Eu acho que eu vou ter que repensar aqui, mas fala aí, Thiago. Mano, é que sei lá, eu acho que eu não entendi o raciocínio do episódio 6 ainda, mano, ó. Você quer entender? Eu não sei se você quer. Não, não quero. Eu também acho que eu não quero, entendeu? Que bom, porque eu ia falar, olha, você quer entender aquele episódio? Lembre do autor. Aí você entende. Tá, entendi. Talvez se eu fizer essa ligação, talvez fique pior, entendeu? Então, pois é. Porque, tipo, eu achei mó normal, entendeu? Na verdade, eu achei até legal como é que ele fez, só que, como eu tô te falando, eu pensei na obra isolada, tá ligado? Agora, eu não sei o que vocês levaram em conta pra entender aquilo, entendeu? É que assim, eu tô resumindo aquele episódio por você lembrar dos modus operantes do autor. Aí você lembra o que ele faz e como ele geralmente cria uma situação dessa, e aí você pega basicamente a produção pegando esse reflexo e sexualizando coisa que não deveria. E aí você tem a entrega de a gente lembra disso daí em outra obra que você fez, né, seu grandíssimo filho da mãe. Basicamente isso. Pra resumir a história, pra não dar muito spoiler. Sei lá, pra mim foi uma surpresa. Eu achei que só ia ter Mushoku nessa temporada pra mim, sendo bem sincero. O resto eu tava muito bem perdido, entendeu? Não achei que não ia ter nada que valesse a pena, e esse daí foi um que me divertiu bastante, mano, assistir. Principalmente o último episódio, mano, aquele estilo de assassinato, mano, cada dia aprendendo como assassinar melhor, entendeu? Aquele último episódio lá, pra mim, nossa, rendeu pra caralho, mano, ó. Por isso eu dou um 7. Acho que ficou na média. Maravilha. E, Rafa, obrigado. Eu acabei de abaixar minha nota pra 3. Caraca. Aquele episódio não dá, não, cara. Aquele episódio é muito ruim, cara. É muito ruim. Gente. É aquilo, gente. Não é porque tem drama ou um passado traumático pra tentar ter mais profundidade que ele vai ter. Exatamente. Ainda mais quando você coloca assuntos hiper delicados que esse autor tem uma má vontade de trabalhar eles, vamos dizer assim, né, para outras coisas. E do jeito que ele entrega pra obra e posteriormente também que a personagem simplesmente não existe. Tá ali, né? Esse é o ponto. Quando você achou que ela existia, de verdade? Não esperava nada. Definitivamente não espero nada de nenhuma personagem feminina aqui. Então, tá tudo certo.